Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os quantificadores agrupados. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta no meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então gente, nós percebemos agora que é possível agrupar mais de um quantificador numa expressão. Sejam eles um quantificador universal, um quantificador existencial, como dois universais, dois existenciais, ou mais de dois, né? Dois existenciais, um universal, tudo isso numa expressão só, e trabalhar com isso. Nós veremos também como é fácil negar expressões com quantificadores agrupados. Então, nesse sentido, eu coloquei aqui algumas sentenças, né? Primeira delas, para todo cão existe uma ração que é específica. Então perceba a presença do quantificador universal, para todo, e do quantificador existencial, existe uma ração, né? Então nós temos aqui a presença dos dois quantificadores, né? Então para todo cão, universal no sentido, né, dos cães, e existencial no sentido das rações, tá certo? Agora, em linguagem matemática, para todo x existe um y, tal que x mais y igual a zero. Um outro exemplo matemático, já mais composto. Para todo x e para todo y, se x é menor que zero e y é maior que zero, ou seja, x é negativo e y é positivo, então o produto de x por y é negativo. Então perceba que é possível ler essas linguagens simbólicas aqui no português mesmo. E isso talvez é uma das coisas que você precisa saber mais, transformar de um mundo para o outro. Os cálculos aqui você vai ver que eles são relativamente tranquilos, como nós veremos no caso da negação. Né? Mas assim, o que às vezes pega um pouquinho é o texto, tá certo? A leitura correta. Então, gente, imagine essa frase aqui de cima. Para todo cão, né, existe uma ração que é específica. Ela está posta aqui, ó, para todo cão existe uma ração que é específica. Então nós temos o predicado que é específica. Um dos sujeitos é o cão e o outro é a ração. X é o cão e Y a ração. E o predicado é que é específica, tá certo? Ele une o cão e a ração, tá certo? Por isso que é P de x, y, é uma função proposicional de duas variáveis, tá certo? Então como é que eu negaria isso aqui, gente? Olha, olhando para essa frase aqui, antes de vir para a linguagem simbólica, eu digo, todo cão, né, para todo cão existe uma ração que é específica. Quer dizer o seguinte, que se tiver um cão, tal que qualquer ração, para toda ração, esta ração não seja específica, então eu estou tendo um valor contrário a isso aqui. Porque eu exibi um cão, dentre todos eles, tal que qualquer ração não seja específica. Então, nesse sentido, perceba que a negação troca o para todo pelo existe, o existe pelo para todo, ou seja, eu vou buscar um único cão, tal que toda ração não seja específica, e nega também o predicado. Então, nesse sentido aqui, o que nós fizemos? Nós, eu vou caminhar aqui passo a passo, gente. Então, primeiro, a gente nega o quantificador existencial, ou universal para todo, ele vira o existe. A negação corre para o quantificador existe y, p de x, y. Mas isso aqui também é equivalente ao quê? Nega esse e corre a negação para cá. Então vai ficar existe x, tal que para todo y, nega p de x, y. Então a negação disso aqui é isso aqui. Então foi exatamente o que nós fizemos. Ó, existe um cão, tal que para toda ração, né? Ou seja, tal que toda ração não é específica. A gente podia pensar essa frase dessa forma. Então, troca esse e nega esse que é específico para que não é específica, por exemplo. Certo? Outro exemplo aqui é a mesma ideia. Ó. Nós vamos passando por cada um e negando. Então, primeiro ele passa por esse e nega. Então, vai ficar para todo x, negação do próximo, para todo y, p de x, y. Isso é equivalente ao quê? Essa negação corre para o próximo. Então, vai ficar para todo x, existe y, e nega o p de x, y. O predicado aqui é genérico, não tem como negar. Tá certo? O para todo ele não é tão genérico assim. Então, para todo ele vira existe, o existe vira para todo, e aí no final a negação acaba aqui e você só vai saber isso quando você conhecer a sentença de fato. Tá certo? E aqui é a mesma coisa, eu tenho dois para todos, então vão virar provavelmente dois existe. Então no primeiro passo fica um existe x, tal que nega o para todo y, p de x, y, que é equivalente ao quê? Existe x, existe y, e você nega o predicado e relaciona x e y. Tá certo? E por último, dois existes vira para todo. Então primeiro você teria aqui
ele caminha para cá, vira para todo x, a negação para aqui na frente desse, ó, existe y, p de x, y. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de se fazer, viu, gente? Essa prova aqui, eu estou fazendo aqui de uma forma assim, mais para você, digamos assim, memorizar, tá certo? Isso aqui não é a prova, digamos assim, formal que você vai encontrar em muitos livros mais rigorosos, mas ela ajuda bastante, beleza? Então aqui eu vou negar, aqui ó, vai ser para todo x, para todo y, e nega, por último, o predicado. Nesse caso aqui vai depender de cada questão, né? Pronto, então temos aí as negações, né, de quantificadores agrupados em dupla. Aí vocês perguntam, professor, e se eu tiver uma coisa assim, ó, para todo x existe y, existe z, tal que para todo w, p de x, y, z, w. Como é que você nega isso? Troca todo um e bota e nega o predicado. Então vai ficar, existe x, tal que para todo y, tal que para todo z, existe w, tal que nega o... Então é só trocar todo mundo e negar o predicado, tá certo? Então assim, é algo bem intuitivo. É como eu falei, fazer a linguagem simbólica é muito fácil. O difícil mesmo, às vezes, é transferir de uma, da forma literal para a forma simbólica e vice-versa, tá certo? Então é isso aí que às vezes você tem que se atentar. Tem calma para fazer. Nesse sentido, temos aqui um exemplo, que é o seguinte. Considere as proposições a seguir. Primeira, existe x, tal que para todo y, x mais y igual a zero. E segunda, para todo x, existe tal que x mais y igual a zero. Em que x e y são reais, ou pertencem a R. Determine, item A, forma literal de ambas. Item B, o valor verdade de ambas. E item C, escreva a negação de ambas. Certo? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar, na verdade, todos os três itens com a primeira. Depois eu trabalho todos os três itens com a segunda, tá certo? Então, ó, existe x, tal que para todo y, x mais y igual a zero. Então, primeira coisa, forma literal. Eu meio que eu já falei a forma aqui só, né, de boca, né, para escrever meio que eu falei, mas vamos lá. Existe um número real x tal que para todo número real y, a soma de ambos, botar assim, né, para simplificar, é zero. Ou é igual a zero, né? Melhor. É melhor botar zero, porque não vai caber aqui, eu não estou querendo, né? Mas o certo é você botar aqui, que é igual a zero, tá certo? Então, está aí a forma literal desta proposição aqui. Item B. Valor verdade de ambas. Aqui talvez seja uma das partes mais difíceis, né? Porque você tem que analisar muito e conhecer um pouquinho de matemática. Mas vamos analisar. Ó. O que ele está falando? Que existe um x, então existe um, quer dizer, esse cara é fixo. Tal que para todo y, essa soma dá zero. Ou seja, ele está lhe dizendo o seguinte, que existe um x fixo, que quando eu somar com todo y pertencente a R, esse aqui é variável, ó, eu tenha que isso dá zero. Esse não existe mesmo. Eu só expandi um pouco mais isso aqui. Então, x aqui é fixo, né? Mais y. Y é variável. Então, não existe. Quer dizer, se o y for 2, quando eu somar com o menos 2, dá zero. Mas se imagine, então, que o menos 2 que serviu para y, se eu for tentar fixar ele, que ele aqui é o fixo, né, e o y que for o 2, se eu pegar agora e trocar aqui para 3, teria que ser o mesmo menos 2. E isso, você percebe que não ocorre. Ou seja, para cada y vai ter um x específico. E não um x que vai valer para todo y. Então essa proposição aqui é falsa. Olha, se você não entendeu, faz um esforço aí, mesmo que saia a faísca do cérebro, tenta entender por que é falso. Tá certo? Então, gente, nesse sentido, nós temos agora o quê? Escreva a negação dessa proposição aí. Então, para negar no item C, a gente pode pensar assim. Primeiro eu vou negar literalmente, ou seja, eu quero negar isso aqui, ó,
a negação de existe x, tal que para todo y, x mais y igual a zero, é o quê? É negar esse cara aqui, troca para todo, não vai ficar para todo x, nega esse, existe y, e nega esse aqui de dentro. O que é a negação de x mais y igual a zero? É x mais y diferente de zero. Então a negação literal é essa aí. E em palavras seria como? Em palavras seria assim, ó. Para todo real x. Vou medir aqui número real só para ficar um pouquinho mais curto, né? Para não faltar espaço, né? Mas eu acho que não vai. Não, acho que não vai faltar não, né? Então para todo número real x existe y tal que a soma de ambos é diferente, ou não é zero, né? É diferente de zero. É porque a negação do igual é diferente, viu, gente? Mas eu poderia muito bem botar assim, não é igual a zero, para ser bem fiel à ideia. Só que como a negação aqui é o próprio símbolo de diferente, a gente acaba colocando isso aí. Então perceba, gente, ó. Aí eu pergunto, com o valor lógico, né, não foi feita essa pergunta, a questão desta proposição C aqui. Óbvio que ela tem que ser verdadeira, sem pensar. Por que ela tem que ser verdadeira? Porque a negação dela, que é esta aqui, é falsa. Óbvio, né? Para todo x, óbvio, vai existir sempre um y que quando eu somo com ele dá diferente de zero. Sei lá, eu peguei x igual a 2. Então eu somo com 4, deu diferente de zero. Peguei x igual a 10. Eu somo com 1, deu diferente de zero. Então perceba que a volta é bem mais fácil de você perceber. Beleza? Então, tá aí o primeiro item. Vamos fazer agora o segundo item. O segundo item basicamente é uma cópia do primeiro. Não acrescenta quase nada, a não ser algumas modificações que vão ter aí. Certo? Mas vamos analisar com calma também. Então vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, então vamos lá, para todo x existe y, né? Vamos copiar aqui, existe y, tal que x mais y é zero. Pronto, então item A, eu quero escrever isso aqui na forma literal, mesmo que eu até já falei, né? Então é dizer assim, ó, para todo número real x existe um número real y tal que a soma de ambos é zero. Então, tá aí, ó. Para todo x existe y tal que a soma dos dois dá zero. Você podia escrever assim, tal que x mais y é igual a zero. Eu vou ter logo a soma de ambos, não tem problema nenhum. E tem B. Agora o valor verdade, gente. Aqui tem uma diferença bem grande. Para todos, quando eu coloco assim, ó, para todo x existe y, e aqui a condição, né, x mais y igual a zero, este x aqui depende deste y. Então, para x igual a 2, existe um y para x igual a 2. Diferente da questão anterior, que o x era fixo, existia um x que ficava lá fixo para todo y. Diferente. Aqui não. Para todo x existe um y. Quer dizer, se x for 10, quem é o y que quando somado com 10 dá zero? Menos 10. Se o x for, por exemplo, 2, qual é o y que somado com ele dá zero? Menos 2. Então pensa que o y aqui pode variar. Então ele varia o quê? Dependendo de x. Então essa proposição aqui, de fato, ela vai ser o quê? Verdadeira, né? Basta você tomar, né? Basta você tomar y igual a menos x, né? Então ela vai ser verdadeira. Basta a gente tomar y igual a menos x. Aí quando eu somar x com menos x, dá zero. Lembrando que o x depende do... Quer dizer, o y vai depender do x. Tá certo? Então perceba a sutileza da questão. A diferença para a anterior. E agora, nós queremos o seguinte, escrever a negação. Negação,
a gente vai trocar o para todo pelo existe, né? Então nós queremos negar isso aqui, ó. Para todo x, existe y, x mais y, diferente de zero. Então negar isso aqui é o quê? Vai ficar existe x, tal que para todo y, x mais y é diferente de zero. Então, gente, no português isso aí ficaria como? Existe um real x tal que para todo real y, a soma de ambos é não nula. Outra forma de falar que é diferente de zero, eu posso falar não é zero ou botar assim, é não nula. Neste caso, gente, como essa aqui foi verdadeira, o valor lógico dessa aqui é o quê? Falso. Mas vamos analisar se é falso mesmo? Claro, tem que ser, né? Mas vamos analisar? Olha, o que ele está dizendo? Existe um real x, ou seja, fixou o x, mesmo problema. Tal que quando eu somar ele com y, vai dar sempre diferente de zero. Tá certo? Então, assim, o que acontece? Existe um real, tal que a soma com qualquer outro y dá sempre diferente de zero. Olha, se você pegar esse real qualquer, né, essa soma tem que dar sempre diferente de zero. E isso não é verdade. Então, se eu pegar, por exemplo, o 2 aqui, então eu teria que somar ele, o 2 ao x, o x está fixo. Então eu teria que somar ele com todos os reais e dar sempre diferente de zero. Mas o y pode ser menos 2. E aí daria zero. E isso não poderia acontecer. Você vê que a gente achou o que a gente chama de contra-exemplo. Tá certo? A gente achou um cara que falha isso aqui, tornando essa desigualdade o quê? Falsa. Ou essa desigualdade, essa expressão aqui, falsa. Tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.